Segurança pública, um tema extremamente relevante quando nós falamos sobre evolução do município. Quando a gente fala de segurança pública, a gente fala de diversos aspectos, desde a questão do policiamento, desde a questão da defesa do patrimônio público e até e principalmente o bom convívio dos cidadãos dentro do município, dentro do espaço público. Quando a gente fala sobre isso, é importante destacar uma ocorrência que nós tivemos nessa semana, que foi uma briga generalizada que ocorreu ali na Praça da Tunico Tinoco. O que acontece? Historicamente, a Praça da Tunico Tinoco, ela tem sido vista, por mais que tenha tido diversas melhorias, como a iluminação que nós tivemos recentemente sendo feito, como um ambiente, de certa forma, hostil. Muitas famílias locais já não convivem mais, já não usufruem deste momento de lazer na Praça da Tunico Tinoco por diversos aspectos. Desde a questão ali das festas que ocorrem de jovens na região, desde a questão da insegurança por algumas brigas que ocorrem, inclusive uma que ocorreu nessa semana. E isso gera, de uma certa forma, um distanciamento da população com usufruto de um patrimônio público, de um ambiente de lazer que era para as famílias locais conseguirem estar ali aproveitando. E isso é muito importante. Acima de falar apenas sobre a situação e o problema, é importante a gente trazer aqui pontos de vista sobre possíveis soluções. A primeira delas, que seria talvez uma opção, é nós termos ali um patrulhamento ostensivo muito mais presente, principalmente quando a gente já tem a ciência dos dias que normalmente ocorrem esse tipo de evento. Pessoas ali que a gente vê, com grande usufruto ali de bebidas, que estão na rua. A gente entende ali como a briga pode trazer também um dano, não apenas entre os envolvidos, mas também danos físicos e danos patrimoniais ao ambiente público e também a bens privados, como carros que estão na proximidade, que às vezes acabam também sendo envolvidos. Então, desde ali quando a pessoa joga uma pedra e acerta um carro, ou quando a pessoa joga a pessoa sobre o carro, sobre uma moto e assim por diante. Mas afinal, o que faz também essas pessoas hoje estarem presenciando ali dentro da Tunico Tinoco essas festas? O que eu entendo sobre isso é que nós temos hoje, dentro de São Manuel, uma situação de necessidade da população por momentos de lazer. Nós temos aqui um abandono muito grande de festividades, nós não temos aqui nenhuma política pública voltada a direcionar essas pessoas para que não ocorra, por exemplo, esse tipo de evento na Praça do Tunico Tinoco. Nós temos outros ambientes, como por exemplo, até perto da ferroviária, que talvez seria um local que já tem ali um menor, vamos falar assim, movimentação cotidiana, nós temos ali um afastamento em relação a grande parte das residências e que talvez fosse um local, como já ocorreu no passado, de realização de eventos, como teve o caso de ter lá containers, que eles levavam lá alguns trailers para poder fazer a questão do chopp, a questão de entretenimento ali, desde a parte do rap, skatistas e afins, que também poderia ser utilizado nesse caso para a questão do funk que você tem ali, sendo hoje vigorado na Praça do Tunico Tinoco. É muito importante a gente entender que política pública não é apenas tratar os sintomas, mas tratar também a origem dos sintomas. É a gente entender qual que é o problema que tem, por que essas pessoas hoje estão localizadas ali e, claro, qual é o dano que essas pessoas localizadas ali geram para a sociedade como um todo. Desde a depredação que ocorre no ambiente público, até a questão, como eu falei, do bem patrimonial privado, que também podem gerar danos, e a própria insegurança da população, que hoje, unicamente, a iluminação não resolve esse problema. É importante entender que a população tem que ter garantido o seu direito de ir e vir. Um momento de lazer, seja para andar com o seu cachorro, andar com a sua família, é um momento mesmo para a pessoa própria fazer uma atividade física. É importante que ela tenha assegurado essa possibilidade. Até porque muitos moradores locais hoje são impedidos e têm aquele receio quanto a ir nesse local por uma questão ali desde coerção, pelo medo de ter qualquer problema envolvido da sua própria parte. Então, esse é um assunto muito relevante, que não é apenas sobre a questão da baderna que a gente tem ali, sobre o caos de uma briga e o envolvimento e os danos que nós temos entre as pessoas que estão ali envolvidas, mas principalmente qual que é o dano que você vê para a comunidade como um todo local.